Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Dando continuidade ao que a gente vem falando, navegando pela tempestade, no conteúdo que Jesus falou, nós vamos passar para o outro lado. Bota isso no teu coração, Deus tem um propósito, Ele vai cumprir. Obviamente eu venho conversando e mostrando vários ângulos de assuntos que a gente já conversou, que entra lá no site, obviamente do YouTube, você pega o canal do Exerça Sua Fé, tem tudo editado lá. Mas eu quero te dizer que algumas coisas nós cooperamos. E é isso que Jesus mostra nessa passagem que a gente vem lendo e é o texto base. Então, já era tarde, Jesus disse, vamos passar para outra margem, porque havia um propósito. Obviamente, então ele despediu as multidões, entrou no barco, outros barcos seguiram e depois levantou um temporal, justamente, para segurar o propósito de Deus. Aí os discípulos ficam desesperados, chamam Jesus para dar uma solução, mas Jesus está na tranquilidade. Falei com vocês aqui 3 domingos sobre descanso, hein? Descanso interior é o selo que a gente está em fé. É um posicionamento, tá certo? Beleza, então Jesus resolve isso no verso 39, mas agora ele pergunta assim, vem cá cara, onde é que está o conteúdo da fé de vocês? E hoje eu quero falar esse detalhe, porque Jesus fala assim, vem cá, por que vocês estão com tanto medo? E esse é um detalhe legal que nós vamos conversar. Então, eu quero te dizer sobre esse assunto aí, finalizando, obviamente, em 3 partes aí, esse final dessa mensagem profética, mas está sendo bom porque Deus está mostrando para a gente, os posicionamentos nossos vão fazer diferença, não tenha dúvida. Eu não posso me posicionar por você, e Jesus pediu isso dos discípulos, de cada um deles. Então, muitas vezes, sem eu e você percebermos, a gente enfrenta situações que nos envolvem completamente, mas com um único objetivo, justamente naufragar, neutralizar a nossa fé. Então eu começo hoje a compartilhar pelo menos 3 coisas, causas diretas que eu considero que causam o naufrágio da nossa fé, e vou começar sobre isso aí, ser dominado pelo medo. Aliás, se você quiser, e se você não sabe disso, lá no blog do Hélio Peixoto, tem lá, você dá um download de um e-book que eu tenho lá, chamado Livre-se do Medo. Lá está na íntegra muitos aspectos que são importantes de você observar. Porque a gente vive dias, gente, cada vez mais temerários. As coisas têm provocado isso. E olha, como eu vou falar, não é um sentimento isso é um espírito. Uma coisa é eu e você sentirmos medo, porque isso bate em cada endereço. A outra é eu abrir a porta para isso. Quem está aqui prestando atenção? Tem algo que eu não posso fazer. E no momento em que então bate na minha porta, eu tenho que dar a resposta certa, para que o medo não venha a governar e dominar, porque daqui a pouco eu estarei vivendo de maneira temerária. Eu estarei me posicionando e fazendo escolhas com base no medo. E às vezes a gente tem que fazer um inventário, por que eu estou agindo dessa maneira? Porque lá atrás, ou de repente lá na raiz disso aí, existe algo que me domina. Ok? Isso é um assunto bíblico, hein, gente? Eu vou te mostrar aqui com passagens que Deus sempre falou para o seu povo, não temas. O conteúdo de um anjo chegar, ou do Senhor chegar e falar, não temas, não temas, é impressionante. Por quê? Porque a ação diabólica desse mundo, ela começa no medo. Porque quando o medo domina, dá a porta para as coisas acontecerem. Você entende o que eu estou falando? No livro de Jó, ele faz uma declaração, obviamente, que aquilo ali tem um conteúdo forte, como está declarando lá, assim, ó, o mal que eu temia, não é isso? A Deise aqui não gosta de um determinado animal, não vou dizer o nome que é perigoso. Aí, quando eu vou para algum lugar com ela, a primeira coisa que ela pensa, será que tem? Toda vez que ela pensa, será que tem, não é que o bicho aparece, rapaz? É impressionante. Cara, eu estou falando de um animal gigante, cara, porque eu vou te falar. Se te morder, você morre. Depois ela te conta, pergunta a ela qual animal que ela tem medo. Então tem situações, eu estou aqui fazendo uma brincadeira, mas tem situações que eu e você vivemos, gente, que o inferno ele já vem com endereço para te segurar. Ele não quer que você passe por outro lado. Jesus falou isso. Por que vocês estão agarrados no medo? Por que vocês estão com tanto medo? Como é que é? Ok? Então é algo que eu e você, diretamente, a gente tem que lidar. Eu não posso te ajudar nisso aí, de ser você para tomar uma decisão e tal. Mas Deus nos inspira pela palavra a nós termos um procedimento que nós vamos vencer o domínio do medo. Diga amém isso aí. O domínio do medo.
Isso é importante. Então, tem essa passagem para mim que, como diz o outro, é clássica. Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente disse, ele vinha andando sobre as águas para encontrar com os discípulos sobre o barco. Veja que legal. E aí os discípulos, é um fantasma. E Jesus então mandou ver lá, tem bom ânimo, cara, sou eu, não tem mais. Depois então, veja que interessante, aí Pedro, ele se levanta naquele jeitão dele, não, se és tu, Senhor, faz o seguinte, me manda ter contigo por sobre as águas. E Jesus nem titubeou, falou assim, vem, V-E-M, 3 letras no poder para sustentar Pedro andar sobre as águas, hein? Que bacana, então Pedro meteu o pé para fora, porque creu, abraçou na certeza isso, começou a andar sobre as águas. E olha, eu quero que você entenda uma coisa que eu compartilhei aqui domingo passado. Alguém lembra daquela passagem sobre fé e mãos firmes? Quem estava aqui domingo passado? Não vou perguntar quem não veio. Mas assiste lá. Mãos firmes. Então se eu começo com as mãos firmes, há todo um combate acontecendo para me dar vitória e Jeová Nissi se estabelecer na minha vida. Mas a mão tem que ficar firme. Então se eu comecei crendo, vai até o final. Hein? Temos que ir até o final, mãos firmes. E eu mostrei alguns conteúdos que são importantes, que mantêm a nossa mão até o final. Arão, a pedra, firmes. Legal. E aí o que acontece? Pedro começa a andar sobre as águas, mas no momento em que ele repara a força do vento, teve medo. E o medo desligou a certeza dele. Eu estou usando esse conteúdo, nessa definição de palavras, que elas são muito próprias. Ok? A minha certeza pode ser desligada. Então, se eu tenho certeza, eu tenho. Se eu não tenho, eu não tenho. Mas se eu tenho, eu tenho. Então, ele quer desligar a nossa certeza, porque o conteúdo é manter até o final. Porque Deus, quando faz um processo, quando faz algo na nossa vida, é um processo. Ele inicia e termina. Quem está entendendo? Combate lá de Josué começou, beleza, não terminou, mas terminou no pôr do dia, no pôr do sol lá. E aí, legal, o que aconteceu? Mãos firmes até o final, Jeová inicia a nossa vitória. Se começou, vai até o final. Amém. Então o inferno falou, eu vou perder. Eu tenho que desligar a certeza dele. Eu tenho que desligar a firmeza que ele tem. Então o que aconteceu? Ele reparou, ele tirou o foco de Jesus, a palavra viva, que estava andando em direção a ele, e reparou, olho para fora, conclusões na mente, a situação de fora era estranha, lá o vento forte, teve medo, começou a naufragar, desligou a certeza. Olha bem para esse versículo. Você não pode chegar e dizer assim, Pedro não tinha fé. Como é que eu vou dizer que Pedro não tinha fé? Ele tinha, porque ele começou a andar. Agora outro detalhe que eu quero te mostrar aqui que é interessante. Porque Jesus chega no verso 31 e diz assim, prontamente Jesus estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E veja, gente, com todo esse conteúdo que a gente está aprendendo, não é uma questão de pequeno ou grande. É óbvio que está ali a palavra pequena. Se você for no original, você vai ver que dá liberdade para você falar de uma coisa pequena ou grande, mas no conteúdo que também está no original, fala de duração. Por que a duração da tua certeza foi pequena? Olhem para mim. Por que a duração da tua certeza foi pequena? Desligou, você começou a afundar. Duração da certeza, firme. No momento em que Moisés abaixava a mão, vitória do outro lado, o inimigo ganhando. No momento em que ele levantava a mão e ficava firme, por isso está escrito lá, firme, mãos firmes, é a mesma palavra de Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé, a palavra fé no original do hebraico é a mesma de firme. Então o conteúdo de fé não é uma questão de pequeno ou grande, é uma questão de estar ligado ou desligado, de durabilidade, fala durabilidade. Começou crendo, vai até o final. Porque senão seria ilógico, gente. Então Pedro começou com a fé lá em cima, 150 em alta, e rapidinho passou para menos 10. Não é assim que funciona. E o inferno então, como eu falei aqui domingo passado, eu tenho que registrar isso, ele te confunde, dizendo, claro, se a tua fé é pequena, não vai dar. Para o caso que você tem, você não tem fé. Se você tivesse a fé do pastor Marcelo,
você não tem fé, tua fé é pequena, e ele fica só brincando com o povo de Deus. Não é uma questão de grande ou pequena. É uma questão se naquele momento que eu estou enfrentando a tempestade, a minha certeza sobre Deus está ligada. No passado eu enfrentei e venci. Ok, gente, é passado, eu quero saber hoje. Porque hoje você tem uma tempestade. Qual é o mesmo posicionamento? Firmeza de mão. Vamos embora. Mão firme até o final. Diga aleluia nessa manhã. Eu fico animado, que é simples. Então, não é esse negócio de igreja. Eu tenho 10 anos de igreja, a minha fé é grande. Não existe isso. Agora eu tenho um outro conteúdo que eu não vou entrar aqui, mas é legal sobre esse conteúdo de fé, que eu fortaleço a minha certeza. Diga amém. Muito bom. Mas então, essa é a passagem que fala exatamente sobre isso. Então ele estava ali olhando firme a Jesus, a sua palavra viva, ele é a palavra viva, mas reparou a força do vento, reparou a circunstância, ou a tempestade, sei lá o que for. Se a gente olhar para o nosso problema todo dia, ele vai ficar maior. Tu está dando fermento para ele. Ele vai te engolir, eu sou grande. Aí fica olhando para ele sempre, eu já sou bem maior. Acabei contigo. Porque é assim, eu não posso botar o foco. Vai desligar a minha certeza, esse é o propósito. Então, olha só que interessante, quando subiram no barco, gente, cessou o vento. Por que o vento se levantou naquele momento? Para desligar a certeza de Pedro. Preste bem atenção, você vai chegar para outra margem no nome de Jesus. Mas pela mãe do guarda, não desliga a tua certeza. Ele vai chegar para desligar. Para cada um de nós, nas situações que nós enfrentamos, ele vai chegar para desligar. Mas nós vamos continuar olhando para ele. Está dando para entender o que eu estou falando? Vamos embora continuar, que eu tenho algumas coisas aqui. Olha que legal, gente. Eu quero te dizer isso aqui, ó. A ligação de medo e a sua força em desligar a nossa fé é muito grande. Muito. Esse é o sistema desse mundo, o sistema temerário, onde o homem, então, ele só vai tirando conclusões temerárias das coisas, e está ficando pior. As questões, gente, do mundo está estrangulando. Pra você ter uma ideia, Jesus, quando fala sobre o fim dos tempos, ele dá algumas declarações. Vai comigo a Lucas 21, porque isso não está em Mateus, mas em Lucas 21, ele dá uma declaração bem interessante sobre o fim, dizendo o seguinte no verso 25: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, olha só, em perplexidade por causa do bramido do mar, das ondas, e de toda essa convulsão que a terra tem passado. Sabia que nunca houve tanto terremoto como nos dias de hoje? E de 2 décadas para cá, o gráfico é assim, ó. E fora outras coisas que acontecem, mortandade de animais sobre a face da terra está gigante. E outras. Mas só quero te dizer isso aqui, olha o próximo verso. Haverá homens que desmaiarão de terror. Quantos creem que o que está escrito é verdade? Desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. E nem começou ainda, hein? E aí, como é que nós vamos? Nós vamos com Jesus, estamos no barco, vamos para outra margem, aleluia. Aí você tem que entender, eu venho explicando isso para vocês. Gente, quando a gente se posiciona com Deus e coopera com o que Ele me fala, eu não só vou chegar onde eu tenho que chegar, como Ele me protege. Nos dias de hoje, você tem que estar protegido. E não adianta contratar segurança. São os anjos. Então é um conteúdo de posicionamento de certeza, Ele cuida de mim. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Cara, na cidade hoje, você ouve só pessoas falando coisas temerárias. O cara chega num ambiente de trabalho para você, já 8h15, já manda uma. Aí você fica ali, meu Jesus, como é que eu vou para casa hoje? E assim vai, o negócio só aumenta, que a gente não pode proliferar. Tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, gente. Você é ou não é povo de Deus, nova criatura. Então Deus tem um propósito na nossa vida. Espera aí, Ele vai completar. Preste bem atenção. O medo, na prática, é o maior vilão. Aí Deus fala sobre um combate
de um homem preparado de interior, porque veja, 2 Timóteo 1,7, na Bíblia Amplificada, está escrito, porque Deus não nos tem dado espírito de timidez, de medo, covardia. Mas o quê? Mas Ele tem nos dado espírito de poder, de amor, de uma mente equilibrada, os equilibrados digam aleluia. Disciplina, autocontrole, é de dentro, gente. Como é que eu enfrento uma tempestade dizendo que vai me derrubar e me afogar? Com a tranquilidade da certeza que eu tenho de Deus, está aqui dentro. Mas qual é a conclusão que você tem? Você não está vendo os resultados, cara? 2 mais 2 vão dar 4 aí, já está tudo pronto, você não tem como sair dessa, é mesmo? Mas meu Deus vive e reina. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está nesse mundo. Quer saber? Quando Ele entrar, Ele derruba os meus inimigos. Mas eu vou com Ele até o final. E Deus sempre vai mostrar para o seu povo essa posição. Não fica aí confortável que você vai dar solução em tudo, que as coisas vão ser tranquilas, porque não é assim. É só ler a Bíblia que a gente vai ver que Ele quer sempre chegar e falar, Elinho, eu vou botar os inimigos debaixo dos teus pés, senta aí, não fica de pé não, senta. Aí a gente vai entendendo como Deus trabalha, a gente vai descansando nele e Ele vai trabalhando. Eu falei isso com vocês. Então veja, vamos continuar aqui. A origem de qualquer medo sempre foi e será uma ação diabólica sobre a vida do homem. Para você ver, quando Adão e Eva perdem a natureza de Deus, o primeiro comportamento de Adão e Eva para com Deus foi temerário. Porque Deus chega, Adão, Eva. Estavam escondidos. Eu tive medo, eu me escondi. Foi dominado pelo medo. Ele teve uma ação dominada pelo medo. Você não faz ideia de número de pessoas que hoje convivem com isso. As ações e comportamentos são temerários, cara. Não tem liberdade, não tem alegria, não tem certeza de cuidado, de suprir necessidades, de que Deus é ao nosso favor, de que Ele luta o nosso combate. Ei, eu estou querendo te animar, cara. Você está desesperado aí? Aí, teu Deus vive, hein? É porque Ele está vivo que Ele resolve a nossa vida, aleluia, hein? O quê? Não temos falta de esperança, esse mundo está sem esperança, porque não tem aliança. Você tem aliança com Deus Todo-Poderoso. Ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo! Olha os desafios, as lutas, cara. Então, sentir medo é uma coisa, agora deixar ser dominado, aí é perigoso. E é um assunto espiritual. Veja a lista das fobias, cara. Obviamente as pessoas são até tratadas do ponto de vista natural, mas é um assunto do mundo do espírito. Então eu vou dar essa definição para você, que eu considero que é por aí. O medo é mais que um sentimento ruim, é um espírito atormentador. E muitas vezes você tem que identificar, cara, você está sendo pressionado por uma situação que está gerando um medo, um pavor, repreende no nome de Jesus. Eu não posso fazer por você, você tem que identificar e repreender. Porque a certeza do descanso vai chegar, porque aquele espírito atormentador já trouxe para você o caos, já trouxe a implosão da tua vida. Não, tem que desconsiderar isso aí. Deus está comigo, está escrito. Quer ver? Quero ler para você entender como é que Davi enfrentava os combates. Até parece que Davi era em maior número em relação aos outros inimigos. Agora veja, Salmo 27, vai lá. Você está muito calado nessa manhã. Ô Jesus, ajuda esse povo a pular na cadeira de alegria, de saber que Deus é conosco. Olha, veja, Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Uhul! Glória a Deus! Beleza, ele disse lá, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Não, você está animado? Fica mais agora, verso 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Quer saber o quê? Cara, se você não for chegar e dar em cima do... Ele vai te empurrar para o canto e vai acabar contigo. Estava eu ontem em uma reunião aqui com os pastores, café da manhã com os pastores, aleluia. Beleza, 8h15 eu estava botando combustível na minha moto. Eu já conheço o frentista, gente boa, sempre bate um papo. Ele falou, doutor, rapaz, aconteceu isso, uma tragédia violenta. E olha, é com esse tipo de moto.
Era 8h15 da manhã. Eu só não falei, arreda Satanás. Mas saí dali e declarei com a minha boca: o quê? Essa motocicleta, quem Deus foi você, Senhor, ela é tua, te pertence. Eu te sirvo, ando com ela e não vou ficar com ela na garagem olhando, porque eu não posso sair de casa que ela vai ser roubada. Aê! Uhul! É isso aí, garoto. Gostei. Agora, ó. Tá entrando fé e certeza. Você tem que ser assim, cara. Daqui a pouco tu não sai de casa. Chega lá no teu trabalho, o cara chega para você, te fala umas coisas lá, você fica desesperado. Aí você está com a dor nas costas. Tem 2 semanas. Chega lá o teu colega de trabalho, você vai e conta para ele. Olha só, tu é bobo, cara. Cara, eu estou com a dor nas costas tem 2 semanas. É mesmo? Rapaz, olha, eu não soube de um caso de um cara que estava com 3 semanas de dor nas costas, morreu. O culpado foi você que foi falar para ele o que não devia. Não tem jeito, eu estou dizendo para vocês, não adianta chegar e vencer nesse mundo. Dá licença, seu diabo. Não faz isso não. Você está me fazendo chorar. Está fazendo chorar, você tem que botar ele para chorar, cara. Eu não terminei de ler, por que você está aí assim? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos é que tropeçam e caem. Verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o quê? É de dentro, acabei de ler uma passagem para você. Não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Não é nele, ele está só exaltando o nome de Deus. O Senhor é a minha fortaleza e a minha luz, a quem temerei? Eu estou te falando, essa mensagem é profética, e daqui por diante, esse mundo piorará. Então a condição temerária aumentará, porque é a força das trevas. Então, se a gente sabe lidar com a força das trevas, e não permitir que ele desligue a nossa certeza, você vai ver onde você vai chegar, do outro lado da margem. Eu não posso fazer por você. Mas eu sou um mensageiro de Deus para te falar que é assim que funciona. Eu também, cara, eu vivo nesse mesmo conteúdo, imagina aí. Então, o medo é isso aí, gera essa incapacidade de dar solução. É um espírito atormentador. A gente tem que lidar de maneira própria. É um espírito de incapacidade, é um negócio que te diz não vai ser protegido, não vai ser guardado, não vai chegar lá, não. Você lembra Golias se levantava e falava, quem é o macho aí, vem? Todo mundo preso, cara. Todo mundo na ação temerária de não fazer nada. Mas, porque quem estava comandando era o gigante. Eu estou te falando, Deus tem um propósito na tua vida, o inferno não vai parar. Desde que eu me posicione. Não vou chegar lá porque Deus quer. É pouco. É pouco, gente. Todo o poder do controle do medo está baseado, escuta nisso aí, em plantar sementes de engano. Aonde há um engano não há verdade. Ridículo, né? Aonde tem verdade, não tem mentira. Então, onde tem verdade, tem luz, tem bênção. Onde tem morte, engano, falso, não tem nada. Não tem meio termo, eu não posso deixar. Então ele vai plantando isso de maneira diária. Ou paulatinamente, vai colocando. As pessoas que se quebram dentro dessa área, porque vêm pensando temerariamente já há muito tempo. Então vai implodindo, vai tirando toda a vida, toda a certeza, todo o descanso. Isso aí são contradições em relação à palavra. Então eu vou concluindo, é uma forma de conclusão, você vê? E isso é na forma de imaginação, porque, entende uma coisa, quando eu digo uma palavra, você logo já visualiza a palavra, não tem como. Por exemplo, não existe uma palavra para algo que eu nunca tenha visto, ou não conheço. Vamos supor que o homem não conhece algo, ele não tem uma palavra para aquilo que ele não conhece, mas para aquilo que ele conhece tem. Então quando eu chego e falo para você, cachorro, o que você está vendo? Um gato. Feijoada.
Não, pastor, cada imagem tem exatamente as línguas do passado e o hebraico, para cada letra tem uma imagem. Então o inferno sabe como construir uma imagem temerária de algo porque ele vai jogando as palavras certas. Às vezes ele não precisa nem jogar, só no que a gente está vendo nesse mundo já gera algo temerário, uma imagem temerária. O mal que eu temia me sobreveio. Fala aí para mim, gente. Essa é a porta de entrada das trevas. Ele vai chegar trazendo algo que se nós abrirmos para ele dominar, vai desligar tudo, aí a gente vai afundar, obviamente. Simples desse jeito. Então, se o medo ganhar um ponto, escuta isso que eu quero te falar, eu estou terminando quase. Se o medo ganhar um ponto de apoio na nossa mente, mais cedo ou mais tarde, ele vai bloquear a ação da verdade, quando a gente mais precisar. Safado, diga, safado. Por isso que ele vai para o lado de enxofre, a nossa alegria. Que alegria. Domínio do medo é um primeiro passo para a gente deixar crer. Ele sabe onde ele tem que te frear. Ele não está preocupado com o nosso talento, habilidade. Ele está preocupado se ele encontra em você uma pessoa que tem certeza a respeito de Deus. E toda certeza que é gerada em mim é gerada pela palavra viva. Diga aleluia. Então ela não está em mim porque eu tenho certeza, não. É porque é gerada por esse processo. Veja que interessante, gente. O domínio do medo é o primeiro passo para a gente deixar de crer. Quando a gente tolera o medo de uma forma ou de outra, a gente acaba sendo contaminado. A nossa certeza a respeito de Deus, suas promessas, começa a desmanchar. Não sei se Deus vai fazer isso na minha vida. Eu tinha sonhos, mas eu acho que eu vou enterrar os sonhos. O que é isso, cara? Não faça isso. Porque o que Deus tem para fazer na nossa vida, eu vou só te dar essa frasezinha, não depende de mim nem de você. Porque é tão grande, que não está na nossa capacidade de fazer. Você não está totalmente animado, eu estou. Porque o que Ele faz na nossa vida, Abraão, vou te dar um filho. Só de raiva, deu na velhice, onde o cara já estava afogado. Ele é doido assim, legal poder falar assim, Senhor, Tu é demais, é um negócio, só para o homem não confiar em si mesmo. Aí tem uma proposta para você maior que você pode mesmo concluir. Quer? Só vamos andar na certeza, diga aleluia. Obviamente nós vamos nos posicionar nas inspirações dele, mas é ele que vai me levar para o outro lado da margem, aleluia, hein? Você entende? Então o medo e a fé não dividem o mesmo espaço. Simples. Ou tem um ou tem outro. Quando tem o medo, desliga a certeza. Onde há certeza não tem espaço para o medo, simples. Então eu fiquei impressionado, porque eu fui dar uma olhada nessas passagens, vamos lá rapidinho a gente olhar. Deuteronômio capítulo 20, verso 1, na Sociedade Bíblica coloca lá como instruções em relação à guerra. Então olha aí, atenção, povo de Deus, você vai para a guerra. Tem umas instruções aqui interessantes. Quando você sair para a peleja, Elinho, contra os teus inimigos, e você começar a olhar cavalos, carros, povo em maior número do que você, não temerás. A gente só conta, sou eu, 1, 2, 3, ih rapaz, 20 contra mim, 1, 2, 3, 4. É assim que a gente faz. Olha lá, não temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Eu não sei como é, cara, ele disse que está contigo, vamos lá. Qual é a inspiração que ele te pediu hoje? Faça. Simples assim. Olha lá o verso número 2. Quando você chegar e for para a peleja, o sacerdote vai se adiantar e vai dar a declaração para o povo. Manda ver. Se você ouve aí, Israel, quando você chegar à peleja contra os inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Está falando de certeza a respeito de Deus. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Ele já está falando. Ok? É uma questão de coração. O cara vai te derrubar antes de você tomar uma paulada, já no teu coração. Muito bom. No verso número 8, olha que interessante, 4. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Diga aleluia.
Aí ele não está falando que eu vou pelejar, ele vai a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Uhul, show de bola. Agora olha só o verso 8. E continuaram a falar para o povo. Peraí, só tem um detalhe. Presta atenção aí. Rapaziada, Deus é com vocês e tal. Mas olha, eu preciso saber esse tipo de pessoa. Qual é o homem aí medroso e tímido? Nessa hora ninguém levanta a mão. Quais são os medrosos e os tímidos? Por favor, voltem para casa. E fiquei pensando sobre isso. É interessante, mandou ir para casa, cara. Exatamente pelo que está escrito depois. Para que o coração desse medroso e de seus irmãos, ele não derreta o coração dos outros, cara. Sabia? Esse poder da gente falar uma bobagem ou falar uma coisa para alguém como esse abençoado do frentista, meu amigo, o Fábio. Aí, pastor. Contamina, cara. Então, quando eu conto uma notícia ruim para alguém, eu estou falando de povo de Deus. Quem é povo de Deus aí? Quando eu falo algo temerário para alguém, ou para minha esposa, marido, que aconteceu isso, aquilo, outro, eu estou fazendo isso, eu estou contaminando. Ei, isso não é só nessa passagem não, hein? Olha lá, Juízes capítulo 2. O Senhor disse para Gideão, aí, tem muita gente contigo, Gideão, para entregar os midianitas na tua mão. Israel pode se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Deus é demais. Chegaram 32 mil homens lá, que beleza, é com a gente. Aí Deus falou, não é muito, volta para casa. E volta para casa quem? Olha lá, volta os que têm medo, tímido, vão para casa. Aí, só meia dúzia. De 32 mil, quantos voltaram? 22 mil! Isso é a prova que a maior parte do povo de Deus anda de maneira temerária. Sobrou 10 mil. E Deus, depois se você continuar lendo, ainda diz assim, Gideão, é muito. Ai, Jesus. É por isso, gente, que o que Deus está para fazer na tua vida de vitória não depende do meu tio, pastor Zequinha, falar com o prefeito, falar com aquilo outro. É Deus que entra na parada para resolver definitivamente. Uhul! Eu estou contando lá com meu irmão. Eu estou lá contando com meus irmãos. Me ajuda aí, vai. Que ajuda aí, vai, cara. Você serve a um Deus Todo-Poderoso. E tem propósito. O propósito dele será estabelecido. Ele faz acontecer. Vai com 300, Gideão. É para vocês confiarem em mim. Simples desse jeito. Alguém está vendo? Então, basicamente, para terminar, o medo em ação, ele provoca isso. Ele impede a pessoa de avançar, progredir, e vai ficar ali mesmo, porque ele não quer que Deus complete aquilo que ele tem para fazer na tua vida. Ele quer impedir nós chegarmos para outra margem. A ação do medo é essa. Agora, pasmem, porque se isso estiver dentro de mim, com certeza eu vou estar classificado naqueles 22 mil, eu vou contaminar as pessoas ao meu redor. Tu já contou um sonho que você teve de Deus para alguém ou alguma coisa, o cara joga um balde de água fria em cima de você? Você está rindo porque já viu, né? José foi contar para os irmãos, foi parar como escravo. Ok, tinha uma proposta de Deus nessa parada, mas eu quero te dizer, se Deus te fala algo, cara, que é precioso, por que você vai compartilhar com alguém que vai te jogar um balde de água fria, cara? Tem coisas na nossa vida que a gente tem que ficar aqui dentro e ver Deus fazer tudo acontecer. Você só vai todo dia se posicionando com o que Ele te inspira. O resto Ele vai trazendo os milagres. Eu tenho várias experiências para te contar. Várias. Que eu não poderia fazer na força do meu braço, nem mesmo com a minha capacidade. É impressionante, cara, como é que Deus faz. Justamente para nós confiarmos nele até o final. Porque eu estou nesse barco com ele, não me chamaram nem para eu dirigir esse barco, eu só sento um suco de laranja e fico olhando, tomo um sol, então, bato um papo. Ué, porque é ele que vai me levar, é ele que está levando a tua vida. Agora eu pergunto, você já se entregou a ele?
Entregou para Ele conduzir, tomar direção? Ou eu ainda estou lutando, tentando fazer minha vida? Lembra? Eu falei para vocês aqui, não tem condição. E aí muitas coisas vão surgir e a gente vê que não chega lá. Tem que se entregar. Aí quando você vê, aí você vai respondendo a inspiração dele que ele vai te falando todo dia. Quando você vê, o milagre está pronto. Aí a gente só glorifica, aleluia, esse é o Deus a quem eu sirvo. Fique de pé, aleluia, glória a Deus. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.